A administração é um processo de coordenação dos recursos das organizações de modo eficiente e eficaz, visando atingir os objetivos previamente definidos. De acordo com Mary Parkett, a administração é a arte de produzir bens e serviços por intermédio das pessoas. Eficácia e eficiência. A eficácia é a capacidade de realização das atividades organizacionais de modo que se consiga atingir seus objetivos. Sua principal preocupação é com os fins. A eficácia é parte importantíssima da administração, pois é através dela que os objetivos são definidos. Já a eficiência é a capacidade de realização das atividades da organização sem desperdiçar recursos. Sua principal preocupação é com os recursos escassos. A eficiência é atingida quando a organização é produtiva e atinge seu objetivo usando o mínimo dos recursos disponíveis. As organizações são grupos estruturados de pessoas que juntam-se em prol de alcançar um objetivo em comum. Todas as organizações são compostas por pessoas e possuem um propósito ou uma finalidade. As organizações podem ser divididas em duas: organizações informais e organizações formais. Uma organização formal é planejada, possui critérios, regras e procedimentos definidos pela direção da empresa e é formalizada através de organogramas. Um exemplo de organização formal são as empresas. Organização informal é aquela que surge de modo natural ou espontâneo, está relacionada a interações entre grupos sociais e muitas vezes pode surgir dentro das organizações formais. Um exemplo de organização informal são os grupos de amigos. O ciclo administrativo é composto por 4 etapas interligadas. A primeira é o planejamento, que consiste na especificação dos objetivos a serem atingidos, na definição de estratégias e ações que nos permitam alcançá-lo e no desenvolvimento de planos que permitam a interação e a coordenação das atividades organizacionais. A segunda etapa é a organização. Nela se distribui o trabalho, a autoridade e os recursos entre os colaboradores de modo eficaz, e é a partir dela que surge a estrutura organizacional. A terceira etapa é a direção. Nela é feita a gestão de pessoas. Neste momento, cabe ao líder motivar, coordenar e liderar os trabalhadores sobre seu comando, de modo que os objetivos sejam alcançados. Ao líder também cabe a resolução de conflitos entre membros do seu grupo, bem como proporcionar um ambiente propício para o desenvolvimento dos trabalhos e a satisfação dos colaboradores. A última etapa é controlar. É a função que assegura que os objetivos organizacionais estejam sendo cumpridos. Nela, ocorre o monitoramento e avaliação do desempenho das atividades realizadas, comparando-as com os objetivos planejados. A esta função também cabe a aplicação de medidas de correção, visando o cumprimento dos objetivos da organização. Dentro do ambiente organizacional, temos os fatores que regem a dinâmica organizacional: a ideologia, valores, normas, modos de pensar, histórias, rituais, lendas, símbolos, linguagem e cerimoniais. Nós temos o ambiente operacional, o ambiente contextual, o ambiente externo e o ambiente interno. O ambiente operacional é a parte do ambiente externo diretamente relevante para os objetivos da organização, forças, atores e instituições que podem influenciar a organização, fornecedores, clientes ou consumidores concorrentes, agências governamentais, etc. É exclusivo, variando de uma organização para outra. Já o ambiente externo é o contexto no qual as organizações existem e operam. Engloba elementos que se encontram fora dos limites da organização. Toda e qualquer organização é interdependente do ambiente externo. A organização utiliza recursos, insumos, deste ambiente para produzir e oferecer produtos e serviços, dividido em contextual e operacional. No ambiente contextual, temos os fatores externos à organização, que são os fatores tecnológicos, fatores demográficos, fatores socioculturais, fatores político-legais e fatores econômicos. Independente da ação da organização, efeito indireto na organização e podem afetar completamente um setor ou indústria. Já no ambiente interno, temos os elementos internos da organização, que são os trabalhadores, administradores,
cultura organizacional, instalações fiscais e tecnologia. Temos também a influência na organização, que é a adaptação ao ambiente externo e o desempenho da organização. Dentro desse ambiente também temos a tomada de decisões, condições influenciadoras, certeza, incerteza e risco. Escolha do curso de ação, definição do problema, reunião de informação, identificação e avaliação de alternativas. A certeza, ela possui um controle da informação, soluções alternativas bem definidas, antecipação e controle dos resultados e a tomada de decisão simples. A incerteza, ela sem atribuição de possibilidades aos resultados, não possui acesso à informação, dificuldade em definir o problema e soluções, problema e soluções alternativas não ambíguos. Temos os riscos, né, que é a definição clara de um problema, solução certa e incerta, definição de probabilidades, determinação de soluções alternativas, tomada de decisão simples, e também tem os acontecimentos, então uma porcentagem de sucesso de uma solução. Aí dentro do ambiente organizacional também, né, o ambiente interno e externo, e nessa parte do ambiente externo temos os stakeholders, que são indivíduos ou grupos afetados pelas atividades de uma organização. Parte do ambiente externo de uma organização, eles acabam influenciando as decisões e estratégias da organização e busca de um fator comum entre diferentes stakeholders e crescimento saudável, né, da organização. E ali dentro dos indivíduos ou grupos afetados também são, né, a parte de clientes, fornecedores, funcionários, acionistas e governo. Bom, quando falamos de tomada de decisão utilizando o livro como base, podemos destacar algumas informações importantes. Sobre heurísticas, de acordo com o livro, as heurísticas são atalhos mentais que os gestores usam para lidar com a complexidade do ambiente de negócios. No entanto, essas heurísticas podem levar a erros de julgamento e decisões equivocadas. Por isso, é sempre importante que os gestores busquem obter uma informação precisa e completa antes de tomar decisões importantes. O livro também destaca que a incerteza é um fator importante no ambiente de negócios do Brasil, o que torna a busca por informações ainda mais relevante num país onde tudo muda de forma tão rápida. Já no tópico de decisões programadas e decisões não programadas, o livro destaca que as decisões programadas são rotineiras e repetitivas, enquanto aquelas que não são programadas são um pouco mais complexas e exigem mais criatividade e análise. Quando a gente coloca isso no contexto brasileiro, as decisões programadas são as mais comuns em setores regulados, como o financeiro e o de saúde, por exemplo, enquanto as decisões não programadas são mais comuns em setores mais voláteis, como, por exemplo, o de tecnologia e também o de varejo. Partindo para mais um tópico, a gente tem a racionalidade perfeita versus a racionalidade limitada. Então, o livro destaca que a importância da racionalidade limitada é muito grande no contexto brasileiro, já que muitas vezes os gestores não possuem informações completas e precisam para tomar decisões bem informadas. Além disso, o ambiente de negócios no país é muito complexo e às vezes até imprevisível, o que torna difícil obter informações completas e precisas aqui no Brasil. Ainda, o livro também destaca a importância da intuição e da experiência na tomada de decisão, já que muitas vezes os gestores precisam tomar decisões rápidas em um ambiente incerto, empresarial. Por fim, e ainda dentro do tópico de tomadas de decisão, a gente tem as diferenças, dificuldades e facilidades na tomada de decisão entre elementos de um grupo. Então, o livro destaca, primeiramente, que a diversidade de opiniões é um fator, sim, positivo para a tomada de decisão em grupo, já que ele pode levar a uma análise mais completa e crítica dos problemas. No entanto, o livro também destaca que a polarização política no país pode levar a um ambiente de negócios polarizado e incerto, dificultando um pouco a tomada de decisões consensuais. O livro também destaca a importância da liderança na tomada de decisão em grupo, já que é o líder que deve ser capaz de gerenciar as diferenças e garantir que todos os membros do grupo sejam ouvidos.